Olá, meu nome é Laura Neto Coutinho, eu sou orientada pela doutora Viviana Angelina de Souza, do Projeto de Iniciação Científica Registro Latino-Americano de Pacientes Reumáticos em Tratamento com Inibidores de JAK. As artrites inflamatórias crônicas, como a artrite reumatoide, a artrite psoriásica e a espondiloartrite axial, são doenças imunomediadas que levam a dor e danos estruturais se não forem devidamente tratadas. A longo prazo, estão associadas ao desenvolvimento de várias comorbidades, como doenças cardiovasculares, maior suscetibilidade a infecções, neoplasias, que aumentam significativamente a morbimortalidade nesse grupo de pacientes. Um melhor entendimento da fisiopatologia dessas doenças levou ao desenvolvimento de diversos grupos de drogas antirreumáticas modificadoras do curso de doença, os DMARDs, como os convencionais sintéticos, os biológicos e, mais recentemente, os alvos específicos, como os inibidores da JAK. Assim, os IJAKs eles atuam inibindo enzimas essenciais para a sinalização intracelular. Ao longo dessa via, ocorre o controle da transcrição de proteínas dentro do núcleo, limitando o funcionamento de diversos receptores de citocina. Sendo assim, é capaz de controlar vias específicas que envolvem a fisiopatologia das artrites inflamatórias crônicas. Como foi dito anteriormente, todo esse processo aumenta a suscetibilidade a infecções oportunistas, sendo uma delas a tuberculose, que é uma das principais causas de morte por doença infecciosa no mundo, e esse risco ele torna-se ainda maior em indivíduos com uma resposta imune ineficaz. Todas essas medicações apresentam perfis de segurança variados em relação à tuberculose e infecção. Sendo assim, a triagem e o tratamento antes do início da terapia com esses imunossupressores são medidas essenciais para reduzir o risco de progressão para a tuberculose e doença. Diante disso, a Panlar propôs a criação de um registro específico para pacientes em uso de DMARDs na América Latina, em resposta à escassez de dados regionais. A participação do Hospital Universitário de Juiz de Fora, assim como de outros centros, contribuiu para a captação de dados durante todo o segmento do estudo. Nossos objetivos foram avaliar a segurança e eficácia do tratamento com terapia imunossupressora em pacientes com artrites inflamatórias crônicas sem uso de DMARDs e avaliar a incidência de tuberculose e infecção em pacientes com artrites inflamatórias crônicas no início da terapia e durante o acompanhamento de 12 meses, assim como a ocorrência de tuberculose e doença ao longo do estudo. Na metodologia, o nosso estudo é multicêntrico, observacional, prospectivo e de vida real. Foi feito um acompanhamento por 12 meses com visitas trimestrais. Foi aprovado pelo CEP-HU-FJF no dia 30 de novembro de 2022, sendo que cada centro participante obteve a aprovação do seu CEP local. Todos os pacientes assinaram o TCLE e os dados são armazenados em uma plataforma digital, o REDCap. No centro HU-FJF foram incluídos 45 pacientes, com média de idade de 56,6 e desvio padrão de 11,5 anos. Houve um predomínio do sexo feminino, com uma porcentagem de 64%. No que se refere ao diagnóstico das artrites inflamatórias crônicas, a artrite reumatoide é a mais prevalente, com uma frequência de 82%. Em relação ao tempo de doença, observou-se que os pacientes tratados com IJAKs apresentam maior duração, com uma média de 12,16 e desvio padrão de 7,61 anos, comparado com as demais classes. Quanto às terapias imunossupressoras, a maior parte dos pacientes estavam em uso de biológicos, com uma porcentagem de 44%, seguido dos convencionais sintéticos, com 33%, e, por fim, os inibidores da JAK, com 22%. O uso concomitante de corticoide foi documentado em 20% dos casos, com uma média de dose de 5 mg ao dia. Ainda é importante destacar que mais de 30% encontrava-se na quarta linha ou mais de tratamento. Entre as comorbidades registradas, as mais prevalentes foram hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemia e o antecedente de tabagismo, que foi a mais prevalente, vista em 55% dos casos, seguida da hipertensão arterial sistêmica, que foi vista em 51% dos casos. Quanto à persistência do tratamento, 13 pacientes descontinuaram a terapia imunossupressora, sendo que a principal causa foi a falha terapêutica, seja ela primária ou secundária, com uma porcentagem de 38%, seguido da ocorrência de eventos adversos, com uma porcentagem de 30%. Na visita de inclusão, o rastreamento para tuberculose e infecção foi realizado em 32 pacientes antes do início da terapia imunossupressora. O teste tuberculínico foi o principal método de triagem utilizado, tanto na visita de inclusão, com uma porcentagem de 93%, quanto no segmento de 12 meses, que foi 100% dos casos. 25% dos pacientes que fizeram rastreio na visita de inclusão foram diagnosticados com tuberculose e infecção, sendo que metade deles fez tratamento com isoniazida e os demais com rifampicina. No acompanhamento de 12 meses, foram diagnosticados 2 novos casos de tuberculose e infecção, sendo ambos tratados com isoniazida. E, durante a pesquisa, nenhum paciente evoluiu com tuberculose e doença. Diante disso, percebemos que grande parte encontra-se na terceira linha terapêutica ou mais, mostrando a alta frequência de descontinuidade do tratamento e refletindo a refratariedade da doença e a necessidade de múltiplas estratégias terapêuticas ao longo do tempo. Além disso, triagens adequadas e vigilância clínica epidemiológica durante a terapia imunossupressora são cruciais para mitigar o risco de ocorrência de tuberculose e doença e sua significativa morbimortalidade. Por fim, estudos com segmentos mais longos, como análise comparativa e em cenários de vida real, serão fundamentais para consolidar a evidência científica em nosso contexto regional.